Hoje vamos fazer a oração com o Salmo 44, uma oração poderosa para afastar todos os inimigos da sua vida para sempre. Sejam inimigos visíveis ou invisíveis, pessoas usadas para trazer inveja, fofoca, maldição, ou até forças espirituais que tentam te derrubar. O poder de Deus, através desse salmo, vai quebrar todas as armadilhas do mal e colocar um muro de proteção ao seu redor. Mas antes de começarmos, eu quero pedir algo muito especial. Se inscreva aqui no canal Orações Poderosas, porque todos os dias eu oro junto com você, e eu quero te ajudar a viver uma vida de vitória. Já deixa também o seu like, porque quando você faz isso, o YouTube entende que esse conteúdo é importante e leva para mais pessoas que também precisam dessa libertação. E escreva aqui nos comentários uma frase de fé. O Senhor é a minha defesa e nenhum inimigo prevalecerá contra mim. Escreva agora e declare, porque essa palavra se torna uma arma espiritual contra todo mal que se levanta contra a sua vida. Agora feche os seus olhos, entregue sua causa nas mãos de Deus, e vamos orar com toda a fé e confiança no Senhor. Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, hoje eu me coloco diante da Tua presença com o coração aberto, confiando no poder da Tua palavra revelada no Salmo 44. Assim como o salmista declarou, eu reconheço que não é pela espada, não é pela força humana, não é pela minha própria capacidade que vencerei os meus inimigos, mas é pela Tua mão poderosa, pela Tua destra e pela luz do Teu rosto, porque Tu te comprais em mim. Ó Senhor, eu levanto a minha voz para declarar que todos aqueles que se levantam contra mim cairão por terra. Todo inimigo espiritual, toda língua maldizente, toda inveja escondida, toda fofoca lançada contra mim, todo desejo de destruição e toda armadilha preparada no oculto será desfeita pelo fogo do Teu Espírito. Porque Tu és o Deus que luta as minhas batalhas e garante a minha vitória. Pai amado, afasta de mim os inimigos declarados e também os escondidos. Afasta aqueles que se aproximam com falsidade, mas carregam no coração intenções de me prejudicar. Afasta aqueles que maquiam palavras de amizade, mas tramam quedas secretas. Tua palavra no Salmo 44 diz que foi pela Tua mão que os povos foram derrotados e que a terra foi dada em herança. Assim também eu creio. Tu me darás vitória sobre os meus inimigos e me colocarás em posição de honra diante de todos. Senhor, eu clamo para que todas as correntes de maldição, todas as obras de feitiçaria, toda bruxaria, todo encantamento e toda magia que foi direcionada contra mim ou contra minha casa seja anulada agora pelo poder do sangue de Jesus. Nenhuma seta lançada contra mim prosperará, nenhum mal terá domínio sobre a minha vida, porque o Senhor é o meu escudo, a minha fortaleza e a minha defesa constante. Deus justo, coloca um muro de fogo ao meu redor. Que os meus inimigos não tenham poder de me tocar, que os que desejam a minha derrota se confundam e sejam envergonhados, e que todo plano arquitetado contra mim seja exposto e desfeito em nome de Jesus. Assim como no Salmo 44 Israel clamou e foi ouvido, eu também clamo com confiança, porque sei que a Tua mão se levanta ao meu favor e nenhum inimigo poderá resistir ao Teu poder. Eu rejeito o medo, eu rejeito a insegurança e eu rejeito toda opressão que os inimigos tentaram lançar sobre mim. Eu me revisto agora da fé, me fortaleço na Tua palavra e declaro em alto e bom som: o Senhor é a minha vitória, e todos os meus inimigos cairão diante da Tua presença.
Pai, eu descanso em Ti, sabendo que já estás movendo os céus ao meu favor. Eu não preciso lutar com as minhas próprias mãos, porque é o Senhor quem luta por mim. Eu não preciso me defender com as minhas próprias palavras, porque é o Senhor quem me justifica. Eu não preciso me exaltar, porque o Senhor é quem me levanta e me coloca em posição de honra. Por isso, hoje eu declaro com toda a minha fé: todos os meus inimigos serão afastados para sempre. Não terão poder sobre mim, não terão domínio sobre minha casa, não terão acesso à minha vida, porque o Senhor é o meu Rei, o meu juiz e o meu libertador. Em nome de Jesus Cristo, aquele que venceu na cruz e esmagou o inimigo para sempre, eu tomo posse da vitória que o Senhor já me deu. Ó Senhor, meu Deus, Deus dos exércitos celestiais, eu continuo a levantar a minha voz em oração diante de Ti, baseado no poder que emana do Salmo 44. Assim como o povo clamava em tempos de aflição e Tu estendias a Tua mão poderosa, hoje eu coloco toda a minha confiança em Ti. Eu sei que não são as armas humanas que me trazem vitória, não são os recursos deste mundo que me dão segurança, mas é o Teu braço forte, ó Pai, que me sustenta e me guarda. Senhor, afasta de mim todos aqueles que me desejam o mal. Eu clamo que os inimigos que se levantam contra mim no mundo espiritual sejam desarmados agora. Que todas as correntes que estavam sendo erguidas contra minha vida se quebrem, que todo altar levantado contra mim seja destruído pelo poder do Teu fogo santo. Eu oro para que nenhum espírito de inveja, nenhum espírito de fofoca, nenhuma palavra lançada contra mim consiga prosperar. Que tudo que foi tramado contra minha vida volte ao pó, porque maior é o Senhor que habita em mim do que aquele que está no mundo. Pai, o Salmo 44 declara que os nossos pais contaram as Tuas maravilhas, as vitórias que concedeste, as terras que deste em herança. E hoje eu quero declarar que também verei a Tua mão operando em minha vida. Eu verei, Senhor, os inimigos se retirando e os meus caminhos sendo abertos. Eu verei a Tua justiça se manifestando diante de todos. Eu verei o Senhor me exaltando, enquanto aqueles que desejavam a minha queda se confundem e se envergonham. Senhor, eu oro para que a Tua glória brilhe em mim. Não permita que as setas do inimigo alcancem meu coração, não permita que as armadilhas me prendam, não permita que as mentiras tomem espaço na minha mente. Que a Tua verdade seja o meu escudo, que a Tua palavra seja a lâmpada que guia os meus passos. Que eu nunca me esqueça que a minha vitória não vem de homens, não vem de contatos, não vem de recursos, mas vem unicamente de Ti. Ó Deus, eu entrego nas Tuas mãos todas as batalhas que tenho enfrentado. Eu não quero lutar sozinho, porque sei que em minhas próprias forças não conseguirei. Mas em Ti eu sou mais que vencedor. Em Ti, todos os inimigos perdem a força. Em Ti, todo levante cai por terra. Em Ti, toda barreira é destruída. Em Ti, eu caminho de glória em glória e de vitória em vitória. Senhor, eu clamo pela minha casa, pela minha família, pelo meu trabalho, pela minha vida financeira, pelos meus sonhos e projetos. Que nenhum inimigo espiritual consiga tocar em nada disso. Coloca um muro de fogo ao meu redor, envia Teus anjos guerreiros para batalharem em meu favor. Que os meus caminhos sejam guardados, que as minhas portas sejam abertas, e que nenhum inimigo consiga permanecer de pé diante da Tua presença. E eu declaro em fé, assim como o salmista declarou: em Deus é que nos gloriaremos todo dia, e no Teu nome louvaremos para sempre. Senhor, não me permitas confiar em mim mesmo,
mas que toda a minha confiança esteja firmada em Ti. E assim, ó Pai, eu verei todos os meus inimigos sendo afastados para sempre, porque Tu és a minha rocha, o meu libertador e o meu refúgio seguro. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço, porque já creio na vitória. Amém. Senhor Todo-Poderoso, eu sigo em oração diante de Ti, porque sei que a batalha espiritual não cessa, mas também sei que a Tua presença é maior do que qualquer força contrária. E assim como o Salmo 44 declara que não foi pela espada que nossos pais conquistaram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu vitória, mas foi a Tua mão, o Teu braço e a luz do Teu rosto, porque Te agradaste deles. Hoje eu me coloco diante dessa verdade. Não será pela minha inteligência, não será pela minha capacidade, não será pelo apoio de homens, mas será pelo Teu poder que os meus inimigos cairão por terra. Senhor, eu coloco diante de Ti cada levante, cada ataque, cada afronta, cada perseguição, cada palavra lançada contra mim. Eu coloco diante de Ti os inimigos que atuam em silêncio, que tramam pelas costas, que desejam a minha queda sem que eu saiba. Eu coloco diante de Ti os inimigos visíveis e invisíveis. Que todos eles sejam confundidos e afastados, porque o Senhor peleja por mim. Pai, eu clamo pela quebra de maldições antigas, aquelas que tentam acompanhar minha família, que tentam me impedir de avançar. Eu oro para que o sangue de Jesus cubra toda a minha casa, e que nenhuma maldição hereditária, nenhuma palavra negativa, nenhum laço maligno tenha poder sobre mim. Senhor, eu oro para que os bloqueios sejam removidos agora. Onde havia atraso, venha a aceleração. Onde havia trava, venha destravamento. Onde havia portas fechadas, venha a chave da vitória. Ó Deus, livra-me da inveja e das fofocas. Afasta de perto de mim aqueles que sorriem por fora, mas desejam o mal por dentro. Dá-me discernimento para enxergar quem realmente está ao meu lado e quem é usado pelo inimigo. Que os falsos amigos caiam por terra, que os disfarces sejam revelados, e que eu caminhe cercado apenas por pessoas que vêm de Ti. Senhor, o Salmo 44 nos lembra que a confiança deve estar somente em Ti. Por isso, eu declaro que a minha vida não pertence ao medo, não pertence ao fracasso, não pertence ao desânimo. A minha vida pertence ao Senhor. Eu sei que quando oro com fé, os céus se movem. Eu sei que quando clamo o Teu nome, os anjos são enviados em meu favor. Eu sei que quando me coloco diante da Tua presença, nenhuma obra das trevas pode resistir. Pai, eu oro para que o inimigo que tem se levantado contra minha mente seja destruído. Que toda seta de ansiedade, toda seta de preocupação, toda seta de depressão, todo peso espiritual seja arrancado agora. Eu oro para que a minha mente seja limpa e cheia da Tua paz. E que no lugar da confusão, venha a clareza. No lugar da dúvida, venha a fé. No lugar da tristeza, venha a alegria. No lugar do medo, venha a coragem. Senhor, eu oro também pela minha vida financeira. Eu sei que muitos inimigos tentam se levantar para fechar portas, para criar escassez, para trazer dificuldades. Mas eu creio que o Senhor é o dono do ouro e da prata. Eu creio que o Senhor abre portas que ninguém pode fechar. Eu creio que a prosperidade vem das Tuas mãos. Por isso, eu rejeito agora toda obra maligna que tenta travar meus ganhos, que tenta me amarrar em dívidas, que tenta me prender em falta. E eu declaro que, em nome de Jesus, as minhas mãos prosperarão, a minha casa será próspera, e tudo o que eu fizer terá a Tua bênção. Ó Deus,
Eu oro com ousadia e declaro que todos os inimigos que me cercavam estão sendo afastados. Eu declaro que nenhum deles permanecerá de pé diante da tua glória. Eu declaro que o Senhor me cobre com o teu sangue e me fortalece com o teu Espírito Santo. E eu sei que, no final, tudo cooperará para o meu bem, porque eu te amo e confio plenamente em ti. Amém. Senhor, neste momento de oração, eu declaro que não vou me render ao medo dos inimigos, porque a tua palavra já me garante a vitória. O Salmo 44 nos mostra que não foi pela força humana, nem pelo esforço do homem que houve conquista, mas pela tua mão poderosa. Por isso, eu sei que o Senhor é quem afasta os inimigos, o Senhor é quem derruba muralhas, o Senhor é quem desfaz laços e quebra correntes. Pai, eu clamo que todo espírito de derrota que tem tentado se aproximar da minha vida seja destruído agora. Eu rejeito em nome de Jesus cada sentimento de incapacidade, cada pensamento que tenta me convencer de que não posso vencer. Eu não vou acreditar na mentira do inimigo. Eu creio na verdade da tua palavra, que diz que em Cristo eu sou mais do que vencedor. Senhor, que todo o exército espiritual que tem se levantado contra mim seja disperso. Que cada armadilha do maligno seja descoberta e neutralizada pelo poder do teu Espírito. Eu oro para que os inimigos não encontrem lugar de descanso, que seus planos não prosperem, e que cada intenção de destruição contra minha vida, contra minha família, contra os meus sonhos e projetos seja completamente frustrada. Ó Deus, eu sei que existem inimigos que não se apresentam de forma clara. São energias negativas, palavras lançadas em momentos de descuido, maldições proferidas em segredo, obras feitas em lugares escondidos. Mas eu também sei que a tua luz ilumina toda a escuridão. Então eu clamo, revela, Senhor, toda obra oculta. Expõe o que estava escondido. Anula cada palavra de maldição. Desfaz cada obra de bruxaria. Derruba cada encantamento e feitiço. Que todo o mal lançado contra mim volte para o abismo de onde veio, sem jamais tocar na minha vida novamente. Senhor, eu oro também pela minha saúde física, emocional e espiritual. Porque muitas vezes os inimigos tentam atingir não só o que eu tenho, mas também quem eu sou. Tentam enfraquecer meu corpo, trazer doenças, fadiga, desânimo. Tentam ferir minha alma, me fazer perder a esperança. Mas eu clamo pela cobertura do sangue de Jesus. Eu clamo pela cura que vem dos céus. Eu clamo pela restauração total do meu ser. Que minha saúde seja blindada, que meu corpo seja fortalecido, que minha mente seja renovada, que meu espírito seja cheio da tua unção. Pai amado, eu oro pelos meus caminhos. Que cada passo que eu der seja guiado por ti. Que o inimigo não tenha poder de me desviar, não tenha poder de me atrasar, não tenha poder de me confundir. Eu oro para que, ao longo da minha caminhada, o Senhor vá à frente quebrando correntes, rompendo barreiras, afastando inimigos. E que cada porta que o Senhor abrir se mantenha aberta, trazendo bênçãos sem medidas. Senhor, o Salmo 44 também mostra que o teu povo clamava em meio às batalhas. E hoje eu faço o mesmo. Eu clamo, não porque estou sem saída, mas porque sei que o clamor toca os céus.
Eu clamo porque confio que o Senhor ouve cada palavra que sai dos meus lábios. Eu clamo porque sei que a oração é a arma mais poderosa contra os inimigos. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que todos os inimigos que se levantaram contra mim no passado não tenham mais poder no presente. Eu oro para que cada inimigo que está atuando agora seja derrotado imediatamente. Eu oro para que inimigos que tentem se levantar no futuro sejam impedidos antes mesmo de agirem. Eu oro para que o teu anjo me guarde em cada momento, e que a tua mão esteja sempre sobre mim. Eu profetizo que nenhuma palavra de derrota vai prosperar contra mim. Nenhum plano do inimigo vai se cumprir. Nenhuma força contrária vai prevalecer. Porque o Senhor é meu escudo, minha rocha, minha fortaleza. E eu sei que o Senhor é fiel para me guardar até o fim. Assim, eu declaro em nome de Jesus: meus inimigos estão caindo. As barreiras estão sendo destruídas. As correntes estão sendo quebradas. Os bloqueios estão sendo removidos. As maldições estão sendo anuladas. E a vitória já está sendo liberada sobre a minha vida. Amém. Senhor meu Deus, eu continuo em oração diante da tua presença, porque sei que o meu clamor não é em vão. Sei que cada palavra que pronuncio aqui sobe como incenso agradável ao teu trono. E ainda que os inimigos tentem me cercar, ainda que as forças ocultas tentem me calar, eu sei que o Senhor é aquele que me defende. Pai, o Salmo 44 nos mostra que não foi pela espada que o teu povo conquistou a terra, mas foi pelo teu braço poderoso. Assim também será comigo, Senhor. Não é pela minha força, não é pela minha inteligência, não é pela minha experiência, mas sim pelo teu Espírito Santo. É o teu poder que derruba gigantes. É a tua mão que abre caminhos. É a tua voz que silencia os inimigos. Eu clamo agora para que toda energia contrária seja dissipada. Eu clamo para que todo inimigo oculto seja desmascarado. Eu clamo para que o mal que foi preparado contra mim perca toda força. Senhor, fecha as portas que os inimigos tentam abrir para me atingir. Que cada laço seja cortado, que cada emboscada seja desfeita, que cada armadilha se volte contra quem a preparou. Pai, eu sei que muitos inimigos não são de carne e sangue. São pensamentos de derrota, são sentimentos de medo, são palavras que ficaram gravadas no coração. Mas em nome de Jesus eu rejeito tudo isso agora. Eu tomo posse de uma mente livre, de um coração cheio de paz e de uma vida firmada na tua palavra. Senhor, eu oro para que os inimigos espirituais sejam derrotados. Que toda legião maligna perca o acesso à minha vida. Que toda obra de feitiçaria e bruxaria seja anulada agora mesmo. Que toda inveja seja quebrada. Que toda palavra de maldição seja cancelada. E que a minha vida seja cercada por um círculo de fogo do teu Espírito, intransponível para qualquer força contrária. Ó Deus, eu oro também pelos meus relacionamentos. Porque muitas vezes os inimigos tentam semear confusão, fofoca, discórdia e divisão. Mas eu clamo para que o Senhor seja o centro dos meus relacionamentos. Que haja paz na minha casa, que haja união na minha família, que haja harmonia nos meus caminhos. Que nenhuma fofoca tenha força para me abalar,
que nenhuma palavra maldosa consiga me atingir, e que nenhum espírito de divisão encontre lugar entre nós. Senhor, eu oro também pelos meus sonhos e projetos. Eu sei que o inimigo tenta bloquear aquilo que vem do Senhor. Mas eu profetizo que todo bloqueio está caindo por terra agora. Eu declaro que os meus projetos serão abençoados, que as portas certas vão se abrir, que os recursos virão, que as oportunidades aparecerão, e que nada será capaz de impedir o fluir da tua vontade na minha vida. Pai, eu sei que o Senhor já afastou muitos inimigos que eu nem percebi. Sei que o Senhor já me livrou de situações que poderiam ter destruído minha vida. Por isso, eu te agradeço. Eu te louvo pela proteção constante. Eu te glorifico por cada livramento visível e invisível. E eu sei que o Senhor continuará sendo meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente em tempos de angústia. E neste momento eu declaro: não vou viver com medo dos inimigos. Não vou viver olhando para trás, esperando um ataque. Porque o Senhor está comigo, e se o Senhor está comigo, nenhum inimigo poderá prevalecer contra mim. Assim eu oro, assim eu profetizo, e assim eu creio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai amado e poderoso, eu continuo em tua presença, porque sei que a oração é a arma que derruba muralhas, é o escudo que me protege e a chave que abre o céu sobre a minha vida. Senhor, eu não oro apenas por mim, mas também por cada pessoa que ora comigo agora. Cada voz que se une nesta oração está clamando pela tua intervenção. Ó Deus, muitos de nós enfrentamos batalhas que ninguém vê. Batalhas na mente, batalhas no coração, batalhas no trabalho, batalhas na família. Mas nós sabemos que não estamos sozinhos. O Senhor é quem luta por nós, o Senhor é quem dá a vitória. Assim como no Salmo 44, o teu povo reconheceu que não era pela força humana, mas pela tua mão poderosa, nós também declaramos que a nossa vitória não virá de homens, não virá de alianças terrenas, não virá de estratégias humanas, mas virá do teu poder. Senhor, entra agora com providência em cada área da nossa vida. Afasta os inimigos visíveis, aqueles que agem com inveja, maldade, calúnia e fofoca. Mas também afasta os inimigos invisíveis, aqueles que operam nas trevas, que trabalham com feitiços, encantamentos e bruxarias. Que todo o mal que foi lançado contra a nossa vida se quebre agora pelo poder do nome de Jesus Cristo. Pai, nós te pedimos também discernimento. Porque muitas vezes o inimigo se disfarça, muitas vezes vem como amigo, muitas vezes vem como conselheiro, mas carrega veneno nas palavras. Dá-nos olhos espirituais para identificar, dá-nos ouvidos sensíveis para perceber e dá-nos sabedoria para nos afastar de todo laço de engano. Senhor, eu oro agora para que todos os que me ouvem sejam cercados por um muro de proteção. Que haja anjos acampados ao redor de cada casa, ao redor de cada família, ao redor de cada lar. Que nenhum mal consiga atravessar essa barreira. Que as setas que voam de dia e as pestes que andam na escuridão não tenham poder algum contra os teus filhos. Ó Deus, afasta também os inimigos que estão no campo espiritual tentando trazer atraso, tentando roubar bênçãos, tentando atrasar promessas. Eu clamo para que toda legalidade seja quebrada,
todo bloqueio seja removido e toda resistência espiritual seja destruída. Que os caminhos sejam abertos, que as portas sejam destrancadas e que a prosperidade alcance os teus filhos. Senhor, eu clamo pela vida financeira de cada pessoa que ora comigo. Porque sei que muitos inimigos se levantam para roubar o sustento, para trazer dívidas, escassez e desespero. Mas em nome de Jesus eu profetizo abundância, eu profetizo portas abertas, eu profetizo provisão divina. Que cada pessoa que está ouvindo essa oração seja surpreendida com milagres financeiros, oportunidades inesperadas e provisões que só podem vir do Senhor. Pai, no teu nome, eu declaro que os inimigos não terão poder sobre o futuro dos teus filhos. Que o destino deles não será escrito pelo ódio, nem pela inveja, nem pelas mãos de quem deseja o mal, mas será escrito pelo teu amor e pela tua fidelidade. Senhor, como está escrito no Salmo 44, não foi pela espada que conquistaram a terra, nem foi pelo seu braço que lhes deu a vitória, foi pela tua mão, pela tua destra, pela luz do teu rosto, porque te agradaste deles. Assim também será conosco. A nossa vitória não virá das armas humanas, mas do teu braço estendido. E neste momento, Senhor, nós declaramos que todos os inimigos já estão sendo afastados. Que o inimigo espiritual já está sendo envergonhado. Que a força da inveja já perdeu o efeito. Que toda maldição já foi quebrada. E que a nossa vida está debaixo da tua bênção, do teu cuidado e da tua proteção. Assim oramos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Senhor, eu permaneço em oração, porque sei que a vitória vem pela persistência. A tua palavra nos ensina que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então eu não vou parar, eu não vou desistir, eu não vou recuar. Assim como Jacó lutou com o anjo até receber a bênção, assim também nós lutamos em oração até vermos a tua resposta. Pai amado, eu apresento agora diante de ti todas as causas impossíveis. Aquilo que parece perdido, aquilo que parece sem solução, aquilo que os homens já disseram que não tem saída. Eu coloco tudo nas tuas mãos, porque sei que quando o Senhor age, ninguém pode impedir. Ó Deus, afasta os inimigos que trabalham para impedir nossos sonhos de se realizarem. Afasta aqueles que se levantam contra nossos projetos, contra nossa vida familiar, contra nossos relacionamentos e contra nossos negócios. Que todo plano maligno seja desfeito agora pelo fogo do Espírito Santo. Senhor, eu oro pelo coração de quem está cansado. Muitos que estão comigo agora se sentem feridos por ataques, por palavras injustas, por traições de pessoas próximas. Pai, sara as feridas emocionais. Restaura a confiança, traz paz ao coração, e mostra que tu és o justo juiz, aquele que defende e honra os teus servos. Deus poderoso, eu clamo para que a tua luz brilhe em meio às trevas. Que onde houver confusão, entre a paz. Que onde houver escassez, entre abundância. Que onde houver luta, entre vitória. Que onde houver pranto, entre alegria. Senhor, assim como o Salmo 44 declara que foi pela tua mão que o teu povo herdou a terra, eu peço que a tua mão esteja estendida sobre nós. Estende tua mão sobre a nossa vida profissional, sobre nossos estudos, sobre nossos negócios,
sobre cada área em que precisamos de avanço. Que a tua mão que dá vitória, que abre portas e que quebra correntes, nos conduz a lugares que jamais imaginaríamos alcançar. Pai, eu oro contra todos os inimigos espirituais que querem sugar nossas forças. Todo espírito de desânimo, de derrota, de preguiça espiritual, de apatia e de medo, saia agora em nome de Jesus. Que o Espírito Santo venha trazer coragem, ânimo, força e fé renovada. Senhor, eu também coloco diante de ti os inimigos da mente. Pensamentos de fracasso, pensamentos de derrota, pensamentos de que não somos capazes. Eu quebro essas correntes agora em nome de Jesus. Eu declaro que a mente de cada pessoa que ora comigo será renovada pela tua palavra. Que cada pensamento seja cativo em obediência a Cristo, e que a fé seja maior que o medo. Ó Deus, eu clamo para que nenhum inimigo consiga roubar a paz do lar. Que toda fofoca, toda intriga, todo espírito de divisão, todo ciúme e toda inveja que tenta entrar nas famílias sejam destruídos agora. Que cada casa seja fortalecida pelo amor, pela união e pela presença do Espírito Santo. Senhor, eu também oro pela saúde de quem está orando comigo. Porque muitas vezes os inimigos se levantam trazendo enfermidades, dores e diagnósticos ruins. Mas a tua palavra declara que pelas pisaduras de Cristo nós fomos curados. Então eu libero saúde, eu profetizo cura, eu declaro que os corpos serão fortalecidos, que as doenças serão vencidas e que haverá testemunhos de milagres de cura. Pai, eu clamo agora para que todos os inimigos sejam derrotados. Que aqueles que se levantaram para nos envergonhar sejam confundidos. Que aqueles que planejaram a nossa queda sejam derrubados pelas próprias armadilhas. Que aqueles que tentaram fechar portas vejam o Senhor abrir caminhos maiores e mais fortes. E eu declaro que esta oração sobe como incenso agradável diante de ti, Senhor. Eu creio que os céus estão se movendo agora em nosso favor. Eu creio que os inimigos já estão sendo afastados. Eu creio que a vitória já está decretada. Assim oramos e assim recebemos, em nome de Jesus. Amém. Senhor, antes de encerrar esta oração, eu quero reforçar diante de ti e diante do mundo espiritual: nenhum inimigo permanecerá de pé contra nós. Porque não é pela nossa espada, não é pela nossa força, não é pelo nosso conhecimento humano, mas sim pelo teu braço poderoso, ó Deus, que derruba muralhas, que destrói fortalezas e que nos dá vitória. Pai, eu creio que agora correntes foram quebradas, que maldições foram desfeitas, que obras de bruxaria foram anuladas, e que cada pessoa que esteve em oração comigo já está cercada pelo teu escudo de proteção. Nenhum mal terá poder, nenhuma seta lançada prosperará, e cada inimigo espiritual está caindo por terra, em nome de Jesus. E eu declaro, Senhor, que a partir de hoje portas novas se abrirão. Onde havia bloqueio, haverá passagem livre. Onde havia deserto, haverá fonte de águas vivas. Onde havia dor, haverá testemunho. Onde havia vergonha, haverá dupla honra. Amado Deus, eu entrego esta oração em tuas mãos, e creio que cada palavra lançada no mundo espiritual já está frutificando. Obrigado porque não estamos sozinhos, obrigado porque a tua presença é real,
e obrigado porque a tua vitória é garantida. Agora, se você orou comigo até aqui, escreva nos comentários: meus inimigos já caíram por terra. Declare isso em fé, para que o mundo espiritual confirme a sua vitória. E não esqueça, deixe o seu like, compartilhe esta oração com alguém que precisa de libertação, e se inscreva no canal Orações Poderosas, porque aqui todos os dias nós nos levantamos em fé e em oração para ver Deus agir de forma sobrenatural na nossa vida. Que o Senhor te abençoe, que te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê paz. Em nome de Jesus. Amém.